Olá, gente. Nós novamente aqui, Alex Possato. E Lu Cerqueira, parceiros nessa jornada rumo a Israel. Isso, a gente está assim, elaborando muita coisa, desde a parte prática, né, toda a organização, mas também principalmente o lado espiritual, né, o lado sistêmico, o lado que nos move lá do coração, né, aquela coisa mais profunda que está fazendo a gente pegar essa trilha dessa jornada, e a gente vai compartilhar com você um pouco. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a conexão com Deus em relação a essa jornada. Que Deus é esse? Então nós falamos reencontro consigo mesmo. Reencontro com o quê, né? O que é esse Deus? Será que Hellinger, né? Será que a constelação fala um pouquinho sobre esse divino, sobre esse Deus? E a Lu, ela trouxe um texto curtinho do Bert Hellinger, que eu acho legal a gente compartilhar com você, para depois comentarmos um pouquinho em cima. Como vocês sabem, né, ele inicia o caminho espiritual dele como missionário, né? Então teólogo, e aí uma profunda maneira de se conectar com esse lugar onde Deus se manifesta dentro da nossa vida cotidiana. E esse trecho que eu selecionei, ele diz exatamente sobre isso. Foi palestrado num momento que ele estava dando um curso, que era logo após o Natal. Então ele chama esse texto, né, do reconhecendo o Deus dentro de nós. Onde é que Deus nasce? Somente em Jesus? Ou ele nasce dentro de cada um de nós quando nascemos? Também o nosso nascimento é o nascimento de Deus. Onde mais Deus poderia se manifestar senão no milagre da vida? Onde o milagre da vida se manifesta em nós é na união amorosa dos nossos pais e no nosso nascimento. Deus se revela no mais íntimo do humano, e é aí que o divino se manifesta, embora muitas vezes não o compreendamos. Então vamos conversar um pouco, eu, a Lu e você, sobre esse divino representado pelo nosso nascimento. Você já pensou nisso? Como que será, né, Lu? A gente se ver como esse grande presente, essa manifestação do amor de Deus nesse plano, nessa terra. Eu vejo muito o gestar uma vida como algo de um mistério assim absolutamente incrível e inatingível para nossa mente captar. Eu trabalho muito com mulheres e dentro das demandas que elas me trazem, uma frequência enorme é por essa fertilidade que não chega no momento em que o planejamento de vida pede. E aí os desafios começam a trazer o quanto que existe uma mística, né, uma sabedoria espiritual maior que presenteia ou não uma mulher com o dom da maternidade, e uma família se concebe ou não. Muitas não desejavam e se veem no susto de ter que assumir uma família, outras desejam muito e não conseguem atingir esse objetivo. E aí, como é para aquelas que são mães olhar para este próprio movimento, né, dessa fusão entre um masculino e um feminino, que dentro dessa infinita energia que possibilita a vida se procriar, consegue trazer esse lugar do sagrado. Eu vejo que isso é um ponto assim hiper profundo para a gente olhar, porque eu mesma nunca consegui olhar para a minha vida, para o meu nascimento, enquanto algo muito sagrado e místico, do qual vem a história de união do meu pai e da minha mãe. Eu, como filha temporona, eu fui um nascimento não planejado, não desejado. A minha mãe teve uma gravidez de risco. Então, como que é que isso tudo está presente dentro da minha vida, e como nós, como terapeutas, podemos ajudar a relembrar que isso também é uma manifestação desse Deus dentro de nós, né? O nascer. Pois é, assim, na minha experiência, assim como da Lu, em formas diferentes, né, que eu também vim de uma gestação difícil, não no sentido físico, mas emocional da minha mãe, no momento de separação, né, e eu recebo os clientes muitas vezes falando: como é que eu posso ver isso divino? Como é que eu posso reconhecer amor entre meu pai e minha mãe se eles se separaram, se eles se machucavam, se meu pai traía, né? Se minha mãe estava enlouquecida nas suas neuroses?
né? Como é que eu posso me reconhecer como fruto desse amor, se aparentemente, às vezes, em alguns casos, a gente parece que foi fruto de um ódio, né? E aí eu sempre digo que é importante, em primeiro lugar, a gente precisa trabalhar esse lugar emocional que está ferido. Porque o milagre da vida, ele não tem a ver com a emoção, não tem a ver com aquilo que a gente sente, né? Tem a ver com o milagre, né? O fato de que uma conjuntura inexplicável fez aquele óvulo ser fecundado naquele momento e uma gestação ocorrer com problemas ou sem problemas, e nós nascemos e nós estamos aqui vivos. Isso é um milagre, né? É o maior milagre da vida, né? Aquilo que o Bert Hellinger fala, né? Que é o grande presente. É o sim maior que nós recebemos, né? Uhum. E, em tese, né, o que a constelação diz? Que a gente deveria estar grato só pelo fato, só entre aspas, pelo fato de estarmos vivos. Mas a gente não vai estar grato se nós estamos machucados. Então não tem como a gente começar a fazer esse caminho desse reencontro com o divino, com esse amor maior, antes da gente conseguir pacificar o mínimo que seja as nossas emoções, as nossas dores, as nossas mágoas. E esse é o grande portal de entrada para a nossa vida, né? É através da figura paterna e materna que nós chegamos aqui, que nós estamos aqui, que foi nos possibilitado esse sim primeiro, mesmo que com tremendas turbulências na concepção, na gestação, no parto, houve um sim maior que guiou esse processo como um primeiro sucesso. E aí a gente vai começando a se alinhar. Além de toda a turbulência, além de todos os problemas e dos desafios que nos fizeram chegar, é a gente começar a ir na essência. E por isso, quando a gente fala de reencontro, é um ponto interessante, porque quando nós bolamos o nome do projeto, a gente pensou nisso. Não é um encontro, porque a gente já vem passando por esse portal onde a gente é o divino. E aí, muitas vezes, pelas circunstâncias da vida, uma extrema maneira de racionalizar tudo, a gente diminui o espaço da nossa espiritualidade, aumenta muito a lógica, a racionalidade, o desejo de conquista, a vida material vai tomando conta e parece que esse roteirinho que vem muito do passado, dos nossos avós, pais, é transmitido para nós, o sucesso na vida. Fazer uma boa faculdade, formar família, deixar os descendentes, como se percorrendo esse percurso a gente se realizasse como alma. Só que a gente sabe no fundo que isso não completa ninguém e muitas vezes vai trazer muito mais desafios do que essa benevolência, né, que a alma busca tanto. Então a gente está trazendo essa reflexão porque ela é o ponto-chave, a gente vai religar. Porque já esteve ligado, nós somos o elo de ligação com esse divino. É no nascimento que a gente realmente está consagrando o sagrado dentro da nossa vida. E quando a gente busca uma espiritualidade, seja qual caminho para você tenha a ver, é um reencontro. O milagre da vida já é parte de si, de que o estar a cada dia respirando e continuando essa jornada mais um pouco é uma graça que chega. Então, é sim espiritual, é sim romântico, mas é sim a grande história que a gente precisa se conectar, porque ficar unicamente olhando o peso ou olhando os padrões limitantes de sofrimento do qual a gente está emaranhado, vai ser muito dura essa jornada. Então, o nosso papel como terapeutas também é ensinar uma maneira de olhar para as dificuldades como também bênçãos que nos trazem aprendizados, como também oportunidades, não unicamente a si próprio de amadurecer ou expandir um pouco mais um jeito de amar, porque é um exercício de amar incondicional muitas vezes, a gente ter um conflito gravíssimo com a nossa progenitora, com a nossa mãe. Não é fácil, eu sei disso, mas se está no seu caminho, se bateu na sua porta, tem algo que você está sendo convidado ou convidada a evoluir. E aí a gente vai fazendo esse movimento de trazer a luz para aquilo que está além
do problema que incomoda para aquilo que dói. Além disso, o que tem mais? E aí é o que a gente está falando. Se a gente conecta pai e mãe como essa porta de entrada para a vida, a gente pode relembrar que tem um fio maior que nos liga com esse divino e que se expressa também através da nossa família. Exato. E vamos também só relembrar que não é nosso pai nem nossa mãe os autores, né, dessa vida, né? Eles foram canais. Eles também muitas vezes não quiseram, muitas vezes quiseram, não importa, mas eles foram canais da vida que naquele momento se encontrou, não estava no poder deles fazer essa gestação, né, esse encontro funcionar e virar uma vida. Então isso vem de algum outro lugar. Por isso que o Bert Hellinger e a gente, como consteladores, nós acreditamos realmente, né, que esse reencontro do momento da nossa gestação, do nosso nascimento, do encontro do nosso pai com a nossa mãe, é algo que transcende uma questão social, uma questão sexual. É algo divino, é algo milagroso, e quando a gente consegue entrar na energia disso, como eu disse, não dá para racionalizar, mas quando a gente entra na energia, o coração começa a encher de gratidão. Mesmo que a gente reconheça problemas, como a Lu falou, com os pais, com a mãe, não importa, mas a gente reconhece fruto desse divino, fruto de um milagre. Então acho que era isso que... E aí o fluxo para a vida como um todo, ele vai se tornando um pouco mais possível, mais acessível de você lidar. Existem as dores, existem as histórias tristes, as histórias bonitas. Vão existir dentro de tudo que a gente vive momentos de celebração e agradecimento muito puros, mas também momentos de muita dor, de muita revolta. E nada disso é a essência. Isso são contingências que a gente está sendo chamada a ir além. E esse é o movimento. Isso passa, a coisa mais linda é uma experiência efêmera, como um nascimento de um filho, assim como uma morte, né? Não há aquilo que vale mais ou menos. O sagrado, ele está nisso, numa vida que é curta, numa vida que é longa, numa coisa positiva que me chega como uma bênção, uma proteção, uma guiança, ou às vezes como algo que eu entendo como uma maldição, né? Um peso, um fardo que me é dado. É nesse sentido que a gente vai cada vez mais nos alinhando, porque é nesse presente que a gente está manifestando o divino. E esse é o nosso papel aqui, de relembrar também isso. Então é isso, acho que a gente deixou várias dicas, né? Vários pensamentos, alguns bem profundos, alguns até que podem provocar um tipo de polêmica dentro de você, até uma crítica, não aceito, não entendo, não dá para perceber o que vocês estão falando. Tudo bem, fica com isso, como a gente diz na constelação, digere um pouquinho, né? Porque realmente é bem difícil a gente viver esse amor, né? Se fosse fácil, estava todo mundo amando, estava todo mundo aí em paz, e não é isso que ocorre. Mas esse processo, é por isso que nós estamos aqui vivos, para isso que nós estamos aqui nesse mundo, aprendendo a se abrir um pouquinho mais, aprendendo a aceitar um pouco mais nossas experiências, principalmente as experiências difíceis, dolorosas, que são esses portais para abrir para o amor e para reconhecer Deus em tudo. Que eu acho que no fundo é isso, né? Se tudo é amor, tudo é fruto desse Deus maior. E somos essa unidade, né? Do amor em movimento. Então, estamos aí nessa. Isso aí. Gratidão pela sua atenção. Gratidão, até um próximo vídeo.